Você não ficou para trás. Eles é que ficaram no mesmo lugar. Quando ninguém te convida mais, quando você não é lembrado nas rodas, quando o seu nome não aparece nas conversas, isso não significa que você perdeu espaço. Significa que você saiu dele. O crescimento não começa quando você chega em um lugar melhor. Ele começa quando você já não se encaixa no lugar antigo. A vida tem uma maneira silenciosa de separar caminhos. Ela afasta o que já não acompanha o seu ritmo. E é por isso que tanta gente confunde evolução com isolamento. Quando você muda mentalmente, o ambiente ao redor leva tempo para perceber. E nesse intervalo, você parece sozinho. Mas não é solidão, é transição. A maioria das pessoas está acostumada com você de uma maneira antiga. Quando você muda, elas não sabem como lidar. Algumas se afastam por insegurança, outras por costume, e algumas simplesmente porque preferem a sua versão anterior, aquela que aceitava tudo, que se encolhia, que se calava para caber. Só que você não é mais essa versão. Os estoicos ensinavam que a principal marca da evolução não é o barulho, é o desapego. Quando você cresce, você não fica maior que os outros, você fica maior para dentro. E o que cresce para dentro não cabe nos mesmos lugares. Marco Aurélio dizia que a maioria não acompanha quem se movimenta para cima, porque crescer exige reflexão, presença, responsabilidade, silêncio, e a maioria prefere distração. Por isso, quando você sobe um degrau, não é você quem se distancia, são os outros que param. É por isso que parece que você perdeu pessoas, mas na verdade você apenas deixou de caminhar para trás para acompanhá-las. Quando a mente muda de estágio, o círculo naturalmente diminui. E não porque você virou difícil, mas porque o preço para conviver com você agora é mais alto. Respeito, consciência, reciprocidade. Se ninguém te convida, é porque a energia antiga já não reconhece a pessoa que você se tornou. Você já atravessou para um lugar onde nem todo mundo consegue entrar. A ausência deles não é falha, é filtro. A vida não te retirou das mesas por rejeição, te retirou por proteção, porque aquilo que você está se tornando não cabe mais em conversas rasas, expectativas pequenas e relações que exigem que você diminua a própria luz. E é aqui que muita gente se engana. Acha que foi deixado para trás quando na verdade foi levado para frente. Afastamento às vezes é elevação disfarçada. O silêncio das pessoas, às vezes, é espaço para que você encontre outras com a mesma profundidade. A transição sempre parece solidão antes de se revelar evolução. O desconforto é apenas a passagem entre quem você era e quem você está se tornando. Você não foi esquecido, foi promovido de ambiente. Quando você muda internamente, o mundo ao redor não acompanha no mesmo ritmo. E é exatamente por isso que as pessoas começam a se afastar. Não porque você perdeu valor, mas porque você deixou de viver na mesma frequência que elas. Quem está parado não enxerga quem está em movimento. O que muita gente chama de distanciamento é, na verdade, desnível de consciência. Você deixou de aceitar certas conversas, certos lugares, certos hábitos e certas formas pequenas de viver. E aquilo que antes fazia sentido já não te alimenta mais. A filosofia estoica explica isso de forma simples. O ser humano cresce quando deixa de buscar distração e começa a buscar direção. Epicteto dizia que não existe evolução sem separação. Toda vez que você cresce, algo ou alguém se perde no caminho. Não porque você rejeitou, mas porque não acompanha mais. É como subir uma escada. A cada degrau você se afasta naturalmente do chão. E quem quer ficar no chão sempre vai achar que você é o distante. E há um segundo motivo ainda mais profundo. A sua mudança vira espelho. Quando você começa a se respeitar, quem vive de desculpas se sente exposto. Quando você se movimenta, quem está parado
se incomoda. Quando você amadurece, quem prefere permanecer infantilizado se afasta. Não é pessoal, é reflexo. A sua evolução revela a estagnação dos outros. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que o crescimento incomoda porque silencia aquilo que o outro evita enxergar em si mesmo. É por isso que você percebe que algumas pessoas somem justamente quando você começa a se fortalecer. Não é coincidência, é seleção natural emocional. Também existe um componente espiritual nisso. Quando você começa a cuidar de si, a vida protege esse processo. Ambientes rasos drenam energia. Conversas pequenas diminuem mentalidade. Gente que só quer companhia, mas não quer crescimento, te puxa para trás sem perceber. Então a vida começa a te isolar, não para te punir, mas para te preservar enquanto você se refaz. E aqui está o ponto que mais dói em quem está evoluindo. Nem sempre a saída das pessoas é barulhenta, às vezes é silenciosa. Não há briga, não há corte, não há anúncio, só vai ficando claro que vocês já não caminham no mesmo lugar interno. As conversas perdem sentido, os interesses não se encaixam, a troca deixa de existir. E aí vem a sensação: ninguém me chama mais. Mas essa sensação não é uma perda, é prova de que você está ultrapassando a fase que eles ainda não escolheram sair. O filósofo Sêneca dizia: o sábio se afasta não por superioridade, mas por direção. Você não está melhor do que eles, você está apenas andando enquanto eles escolheram ficar. E quem continua parado sempre interpreta movimento como abandono. A verdade é simples: a vida não tira pessoas, ela remove frequências. Quem vibra na mesma maturidade permanece. Quem não acompanha se distancia. Se ninguém te convida, é porque agora a porta pela qual você passa exige consciência. E nem todo mundo está disposto a crescer junto. Esse processo pode parecer vazio no começo, mas é preparação. Antes de colocar as pessoas certas ao seu lado, a vida precisa retirar as rasas. Antes de acrescentar, ela limpa. Antes de ampliar, ela separa. Evolução não se prova no discurso, se prova no que já não te serve mais. Você não está fora do mundo, você apenas saiu do raso. Se ninguém te convida mais, não é porque você perdeu valor, é porque aquilo que você está se tornando já não cabe em lugares onde você precisou se diminuir para ser aceito. A vida te retira de alguns círculos antes de te entregar aos círculos certos. Primeiro, ela te limpa, depois, ela te posiciona. Crescer sempre vai parecer solidão antes de parecer evolução. Mas com o tempo você entende, você não ficou para trás, você apenas deixou de andar para baixo. E se essa mensagem falou com você, se você sentiu que ela descreve exatamente a fase que você está atravessando, continua aqui comigo. Se inscreve no canal e caminha junto dessa comunidade que também está escolhendo crescer em silêncio, com profundidade, sem voltar para o que já não combina com a própria essência. O afastamento que hoje dói é o mesmo que depois vai te proteger. E a chave vira quando você percebe: não te excluíram, você foi elevado.